Olá, Igreja Linda de Jesus, como é bom estar com vocês aqui essa noite de quarta-feira, para nós celebrarmos, adorarmos o nome do nosso Deus, que o Senhor esteja falando ao teu coração através da mensagem, através dos louvores entoados, e que você esteja sensível a prestar esse culto em gratidão, esse culto em adoração, que o teu coração esteja quebrantado, que o seu coração esteja contrito na presença do nosso Deus e que você receba tudo aquilo que Ele tiver para entregar para você nessa noite através desse culto. Pare tudo que você estiver fazendo agora, não se envolva com nenhuma tarefa doméstica, desligue o teu aparelho, o teu WhatsApp, não entre em redes sociais nesse momento, não atenda ligação. Esteja com o teu coração agora voltado para adorar, engrandecer o nome de Deus através desse culto. Permita que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração, através das canções entoadas, através da mensagem da palavra do Senhor ao teu coração. Estejamos sensíveis a ouvir a voz de Deus nessa noite, através desse culto que estamos prestando. Que Deus esteja te abençoando grandemente. Abra o teu coração, abra a tua mente para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ti na noite de hoje, para a tua família, tá bom? Não abra mão dessa honra de celebrar o nome de Deus e de se alimentar da sua palavra. Nós vamos ouvir agora canções com a irmã Gisele, que irá adorar ao Senhor, e logo em seguida o irmão Rafael trará a mensagem de Deus aos nossos corações e finalizará essa celebração. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Que você possa continuar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Que o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe e tenha um excelente culto em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
Vamos continuar adorando o Senhor. Sua vida. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Estamos muito felizes de estarmos aqui nesta noite, mais um culto ao Senhor, numa celebração um pouco diferente dessa forma, online. E me sinto desafiado, como sempre, estar podendo compartilhar a palavra de Deus. Ao mesmo tempo me sinto honrado poder estar separando um pouco da palavra de Deus para a gente refletir junto. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente para o entendimento da sua palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado esse dia. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem sido tão generoso conosco. Muito obrigado pela sua graça que nos alcançou. Muito obrigado que a sua misericórdia, a causa de não sermos consumidos, ela se renova cada manhã.
Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos dá direção, que nos faz, ó Deus, triunfar sobre o pecado. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor. E agora nós te pedimos que nossa mente esteja cativa, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nos dá o entendimento, nos dá a direção, ó Deus, porque nós sabemos que precisamos a cada dia, como igreja, ser um pouco melhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Algo que Deus colocou no meu coração. Eu dei um texto, eu dei essa palavra, né, essa reflexão, vamos fazer um tema chamado Processo de Maturação. Mas eu queria ler um texto da palavra de Deus para a gente fundamentar tudo isso que a gente vai conversar nessa noite. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, porém, depois a gente vai refletir especificamente mais sobre o versículo 9. Mas eu quero contextualizar, né, e vou ler todos esses versículos com irmãos. O texto fala assim: Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não está sendo mundano? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. O que planta, o que rega. Agora vamos ao último versículo. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Eu gostaria de repetir esse versículo, os irmãos podem também repetir comigo em casa. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Os irmãos conhecem, talvez, provavelmente, essa carta de Paulo, conhecem, provavelmente, esse texto, esse trecho que nós lemos desses versículos, mas eu gostaria de contextualizar os irmãos para quem Paulo estava escrevendo essa carta, né? Foi para a igreja em Corinto, na sua primeira viagem missionária. E a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, tinha muitos problemas, né? Depois Paulo fez uma segunda carta, já em outro momento da igreja de Corinto, em outra viagem missionária. Mas nesse primeiro momento, Paulo está escrevendo para uma igreja que era imatura, uma igreja que tinha problemas de dissensões, era uma igreja externamente, aparentemente muito espirituais, tinha todos os dons, tinham, né, Paulo chega a dar uma demonstração para eles sobre essa questão dos dons dos espirituais, e Paulo vem no capítulo 13, um dos capítulos, né, lindos dessa carta, que fala uma poesia linda falando sobre amor, que se nós tivermos todos os dons, ainda que nós falássemos a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, não vale de nada. Então essa carta de Paulo aos Coríntios é dando uma parada nas arestas, é demonstrando uma igreja imatura, uma igreja que precisava crescer em maturidade. E justamente quando eu leio essa carta, Deus coloca no meu coração essa mensagem, processo de maturação. Vemos muitas similaridades, né? A igreja contemporânea, essa igreja do século XXI, a igreja a qual nós vivemos, vemos muitas similaridades com essa igreja de Corinto. Por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é super atualizada.
porque nós vemos Paulo falando isso para a igreja de Corinto, alguns anos aí, logo nos primeiros anos, né, do primeiro século, e nós vemos agora em pleno século, em pleno 2021, nós precisamos estar relembrando alguns assuntos que Paulo tratou com a igreja de Corinto. Então, quando eu comecei a ler essa palavra, o Espírito Santo iluminou minha mente e me soltou aos olhos algumas questões que eu gostaria de conversar com os irmãos. E esse versículo, principalmente o versículo 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender é esse processo de passagem, né? Maturação é isso, é um processo de passagem, mudança de estrutura, forma, função, o organismo. Passa para a maturidade, isso é a maturação, né? Como é bom a gente comer uma fruta madura, né? Que ela passou por todo o processo e madurou, é saborosa, né? Diferente de uma fruta que não passou por esse processo. Então, esse processo de maturação ele é super saudável em várias esferas, né? É um processo de crescimento, é um processo de evolução. É isso que o dicionário fala que é uma maturação. E nós vemos aqui nesse versículo 9, Paulo falando de 3 situações bem interessantes. 3 situações que passam por esse processo de maturação. Ele fala que nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores. Depois ele fala, vocês são lavouras de Deus. E depois ele fala, vocês são edifícios de Deus. São 3 situações que ele dá como exemplo para tipificar, né, o que nós somos como igreja. E são 3 coisas que passam por esse processo de evolução, esse processo de mudança de estrutura. Eu queria um pouco refletir com os irmãos sobre isso. É sobre isso que eu queria falar dentro desse processo de maturação. E Paulo, quando ele fala nós somos cooperadores, a palavra cooperador, ela tem uma profundidade muito grande, porque cooperador também ela pode também ser transferida a ideia como ministro. Nós somos ministros de Deus. E quando nós vamos para buscar a palavra no original, o que é um cooperador, o que é um ministro, né? Existem algumas palavras que me saltaram aos olhos no original, e uma delas aqui do cooperador é sinônimo de sinergia. Alguém que coopera é alguém que tenha sinergion, né? No grego é alguém que junta as suas forças para que possa causar um efeito maior dentro do propósito. Alguém que coopera, alguém que está unindo, né? Não tem uma frase de efeito que juntos somos, separados somos muitos, juntos somos mais fortes. Alguém que coopera, alguém que está proposto a fazer algo que gere uma força maior, algo que faça a diferença de uma proporção maior. Isso é cooperação, sinergia, a união de várias forças com habilidades talvez diferentes, pessoas que tenham especificidades, né, no seu conhecimento, nas suas habilidades, mas que se juntam e fazem uma ação conjunta, e essa cooperação faz com que isso cause um resultado maravilhoso. Nós podemos dar vários exemplos de sinergia, né? Aqui mesmo na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, na Igreja Batista Cuidar, nós por vários momentos temos pessoas numa celebração, por exemplo, nossa, temos pessoas que têm habilidades musicais, temos pessoas que têm habilidade na projeção, tem pessoas que têm a habilidade na transmissão, tem pessoas que têm a habilidade no culto, na pregação da palavra, tem pessoas que têm habilidade em cantar, outras de tocar, outras tocam bateria, outras tocam teclado, outras tocam baixo, outras vão ter habilidade de recepcionar, outras têm habilidade de trabalhar na cantina. No momento, estamos em pandemia, não funciona, mas tem aqueles que trabalham na cantina, tem aqueles que trabalham na organização, na secretaria, na limpeza, na zeladoria. Então, temos N funções que
que todas essas pessoas, com suas habilidades, suas sinergias, juntam e dão um resultado final, que é uma celebração maravilhosa para o nosso Senhor. Então nós juntos, todos nós juntos, cooperamos para que haja uma celebração coletiva. Então a sinergia faz isso. Imagina se uma pessoa tivesse que abrir a igreja, limpar, fazer a cantina, pregar, tocar. Imagina como que seria isso. Bem complicado. Então a cooperação, a sinergia é algo muito presente nas nossas celebrações, por exemplo, e em várias atividades da vida. Por exemplo, quando há operações das forças de segurança, polícia militar, polícia civil, polícia federal, forças armadas, há uma sinergia, cada um na sua área, um cerca pelo mar, outro cerca pelo ar, outro vai por aqui, e aí nós vemos uma cooperação para que haja uma operação para, sei lá, fazer uma apreensão, busca de alguém. Então isso é sinergia, isso é cooperação. Existe uma palavra também muito interessante, essa palavra ela está muito mais ligada à palavra ministro, vós sois ministros, e que também tem a ideia de cooperadores. E essa palavra, também no original, ela é upereteres. Esse upereteres é um remador de galé. E quando eu comecei a ler sobre isso, eu achei muito interessante. O cooperador, ele é um upereteres. O ministro, ele é um pereteres, aquele que ministra. E todos nós somos ministros de Deus, amém? Todos nós. Então, aquele que coopera, ele é um remador de galé. E talvez os irmãos não entendam a profundidade disso. Eu não sei se algum dos irmãos sabem remar, já remaram. Eu já tive a oportunidade, num período da minha vida, ser um remador, né? No meu trabalho, eu competi como remador e fui remador de pequena galé, não foi de grande galé como é no tempo aqui bíblico, e eu vou chegar aqui no tempo bíblico. Mas é interessante que ali existem vários comandos, nós estamos ali também cooperando um com o outro, porque se um remar para frente, outro remar para trás, a galera, o barco, não consegue, a gente não consegue ir na direção proposta. Nós temos alguém que vai dar esse comando, remem, né? Isso pode ser também um grito de guerra, isso pode ser um número, enfim, mas esse comando é fundamental para que a embarcação vá numa direção, todos façam a força necessária para a embarcação naquela direção. Se o mar está mais picado, o mar está mais grosso, ou seja, se o mar está batendo mais onda, a remada é diferente. Se o mar está mais tranquilo, o mar de almirante, a remada é diferente. O patrão, que é essa pessoa que a gente chama nessa embarcação de competição, né? O patrão, ele também vai dar a direção do leme, ele que vai jogar para a direita, para a esquerda, ele que vai ver se não tem nenhuma barreira física, né? Uma ilha, uma pedra, alguma coisa que ele tem que desviar. E os remadores, os cooperadores, os upereteres, eles simplesmente remam. Eles remam, cooperam para que o propósito chegue, né? O propósito é, numa competição, chegar em primeiro, mas o barco chegar no seu fim determinado. No tempo bíblico, os grandes navios romanos, existiam essas galés com porões que os escravos iam para esses porões para remar. E é interessante, né? Porque os escravos, eles estavam lá, eles estavam condenados, e eles remavam, eles não tinham ideia nem de para onde estavam indo, né? Se vocês forem ver filmes nórdicos, tem muito isso aí, vocês conseguem identificar muito bem essa questão. Porque os remadores estavam ali embaixo, remando, né? E quem dava o comando lá em cima era o capitão ou alguém que estivesse na direção do navio, que ia estar conduzindo, né? Mas eles, esses upereteres, que eram aqueles remadores que estavam lá, eles eram alguém que estavam remando a favor de fazer uma força única, né, uma sinergia para que o barco chegasse numa determinada direção que eles mesmos não sabiam onde ia chegar. O que eu quero falar com isso? Paulo fala que nós somos cooperadores, nós somos upereteres, nós somos remadores de galé,
onde entendemos que o barco é aonde nós estamos remando, a igreja, né, a comunidade de fé, temos o Espírito Santo como aquele que conduz as coisas. Ele dá a direção para o nosso pastor, ele ilumina a mente do nosso pastor, da nossa liderança, e vai conduzindo o barco na direção que ele quer. E nós, como cooperadores, é isso que Paulo está falando, olha, nós somos cooperadores de Deus. Olha, a direção está na mão dele. Ele que vai levar o barco, ele que vai conduzir. Apenas remem. Ah, mas por que está remando? Não, remem. Nós somos cooperadores. Paulo está trazendo essa ideia para nós. Olha, vocês upereteres, vocês cooperadores, vocês remadores de Deus, apenas remem. A direção está com ele, com o que dá a direção certa. Aquele que nunca perdeu o controle, aquele que tudo está em suas mãos. Parece que às vezes as coisas, o barco está à deriva, parece que a tempestade vai afundar o barco, mas só parece. Ele está no controle de todas as coisas. Então nós temos que entender que nós somos cooperadores. E é interessante quando Paulo fala isso, existe uma polarização na igreja de Corinto, uns dizendo que é de Apolo, outros dizendo que é de Cefas, outros dizendo que sou do próprio Paulo. E Paulo fala sobre isso justamente para dissipar esse problema. Nós vivemos num momento onde existem muitos burburinhos, muita gente querendo falar sobre muitas coisas, muita gente polemizando muitas coisas. Muita gente pega um texto bíblico e dá uma direção diferente. E um monte de gente começa a puxar para a direita, puxa para a esquerda, puxa para o lado A, puxa para o lado B. Muita gente falando muita coisa. Mas Paulo está falando aqui, alô igreja de Corinto, alô igreja de Guaba, alô igreja de Jesus Cristo na face da terra. Sejam tão somente cooperadores. A direção é minha. A direção é minha. O processo de maturação está em entender que nós somos cooperadores. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês, que Paulo fala, além que dele falar que nós somos cooperadores de Deus, ele fala, vocês são lavouras de Deus. E é interessante que lavouras são para quê? Para dar frutos. E precisamos de frutos que vivam um processo para ser um bom fruto. Né? Como eu falei no começo. Como é bom de comer uma manga que passou por todo o processo, docinha, né? Fruto saboroso, fruto que tem aspecto e sabor do fruto. Fruto que gera fruto. Lavoura é isso. A gente jamais vai querer chegar num pé de manga, vou dando o exemplo de manga, e pegar lá e chupar uma manga com gosto de goiaba, ou com gosto de jaca. A gente vai querer chegar num pé de laranja e pegar uma laranja que passou por todo o processo de maturação e chupar aquela laranja doce com gosto de laranja. Ninguém quer pegar uma laranja com gosto de caqui, porque senão você ia querer pegar um caqui. Paulo está falando que nós somos lavouras. E lavouras têm essas características de dar frutos. Frutos que tenham sabor saboroso. Frutos que dê frutos. E dentro desse processo, né, quando eu fiquei meditando nessa palavra, eu comecei a pensar em algo que está muito presente, né, principalmente nos cereais, mas tem muitos outros alimentos. É o alimento transgênico. Eu não sei se os irmãos sabem, eu até trouxe aqui a definição do que é um alimento transgênico. Não sei se vocês já ouviram falar. Alimentos geneticamente modificados. Alimentos transgênicos são alimentos produzidos com base em organismos que, através das técnicas de engenharia genética, sofrem alterações específicas no seu DNA. Então, assim, os alimentos transgênicos, eles praticamente, quando eles sofrem essa modificação, começam a se tirar todos os problemas, os defeitos, né, do alimento. Por exemplo, eles ficam mais
fortificados, né? No sentido de que as pragas não conseguem muito atingir esses alimentos. Esses alimentos eles ficam a aparência mais bonita. Esses alimentos começam a ser um alimento que ele se reproduz mais, né? Porque ele dá poucas pragas, então ele acaba se reproduzindo mais. Eu até coloquei aqui algumas vantagens do alimento transgênico. O alimento transgênico ele otimiza o uso de insumos, ou seja, resulta economia de trabalho, combustível e entrada de máquina no campo. Porque se a semente, né, que é produzida em laboratório, ela já vem com uma fortificação, precisa de menos inseticida, de menos gente trabalhando, então reduz, né, otimiza os insumos. Então se torna um alimento também mais barato de fazer, né, mais fácil, porque é menos trabalhoso, né? Outra coisa, maior conservação do solo, devido ao quê? Como precisa colocar menos remédio, porque já vem, entre aspas, o remédio na própria semente, o solo é mais conservado. Então, nesse ponto, ele também é legal. O alimento transgênico, ele dá aumento da produção de alimentos a baixo custo. Legal. Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver? A gente está falando, né, que Paulo falou aqui para a igreja de Corinto e trazendo isso para a nossa igreja do tempo presente, falando que nós somos lavouras. O que isso tem a ver? Alimento transgênico e nós somos lavouras. O que isso tem a ver, irmãos? O que eu tenho para falar para os irmãos sobre essa questão? Eu fui vendo sobre alimento transgênico, fui vendo algumas vantagens, mas chegou um ponto que me preocupou. O alimento transgênico, ele não tem semente que produz semente. Ele é sem semente muitas das vezes. Ou se ele tem semente, a semente dele não produz outro alimento transgênico. Fazendo um paralelo de alimento transgênico e a geração de crentes que podemos dizer que está surgindo, que já vem surgindo de um tempo para cá, nós podemos fazer um paralelo muito triste nesse sentido. Porque nós vemos hoje que as pessoas estão sendo modificadas, né? Estão sendo modificadas, mas em processos que não é processos naturais. Não é processos que custam preço de maneira que passe pelo processo de maturação. Nós entendemos que o alto preço foi pago. Jesus pagou o alto preço. Nós não podemos fazer mais nada nesse processo de remissão de pecados. Não podemos. Mas o que eu quero falar de processo de pagar preço é no processo de maturação, processo de santificação, processo de ser cristão de verdade. Nós vivemos momentos onde os cristãos não querem pagar preço. Querem pegar receita de bolo pronta, querem pegar estratégias prontas, e nós vemos uma geração de, entre aspas, tá, crentes transgênicos, no sentido que não produz outro crente. Ele é crente para ele mesmo. Ele é crente de muita aparência. É crente sem sabor de crente. Crente que não viveu o processo de maturação. Não sei se você conhece alguém assim. Eu conheço alguns assim. Infelizmente. É triste. E a geração que nós vivemos, a gente muitas vezes tem que ficar se protegendo, fazendo uma proteção da instituição, do nome A, da instituição A ou B ou C, por causa de uma pessoa, ou de algumas pessoas que levam o nome de cristãos, né, de crentes, que infelizmente foram feitos num processo, muitas das vezes, que não pagaram preço. E aí, às vezes carregam títulos, às vezes carregam, falam, é um representante evangélico, e infelizmente nós vemos que isso está assim, cada dia mais difícil. Nós como igreja, muitas das vezes, antes era ser crente, ser cristão, ser pastor, né? Era assim, não, o cara era evangélico, não.
Pô, vou contratar ele, que ele é um bom profissional, evangélico. Hoje em dia, a gente tem essa dificuldade muitas das vezes. Triste realidade. Mas por que isso? Porque muitas das vezes não passou no processo de maturação. São lavouras transgênicas, espiritualmente falando. Pessoas que não passaram no processo. Pessoas que não quiseram pagar o preço. Porque tem um preço a se pagar nesse processo de crescimento. Há um preço a se pagar para se amadurecer com o sabor de crente. Há um preço a se pagar para as pessoas olharem para você e falar, aquele ali é um crente. Porque quando nós olhamos uma fruta muito bonita na prateleira, né, porque o transgênico, ele é muito bonito, né, ele aparenta muita beleza. E nós falamos assim, cara, nossa, que maçã, vontade de dar uma mordida, né, aquela maçã. Mas quando você morde, pega aquela maçã, gente, não tem gosto de nada. Pior, aquela maçã ela não produz outra maçã. Que lavoura é essa? Que alimento é esse que não tem fruto, semente que produz outro fruto? Precisamos repensar que tipo de lavoura nós estamos sendo. Paulo fala aqui, olha, vós sois cooperadores, remadores, pessoas que estão remando na direção que o Pai quer, que Deus quer. Olha, vocês são lavouras de Deus. Que tipo de lavoura nós estamos sendo? Apenas de aparência? Sem sabor? Sem dar fruto? Temos que repensar. É um puxão de orelha que Paulo deu lá em Corinto, ele nos dá hoje. Deus está nos trazendo essa palavra, a reflexão dessa palavra, nos dando um puxão de orelha nos dias de hoje. E por último, dentro desse texto, Paulo fala para a igreja de Corinto, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Edifícios de Deus. E todos nós sabemos que são edifícios, são construções, certo? Eu me recordo, eu não vou lembrar agora o nome exatamente, mas nós temos vários exemplos, né, para não ficar também dando um exemplo sem nome, mas nós temos vários exemplos de edificações, né, que precisaram ser derrubadas, né, prédios, às vezes que pessoas estavam morando e precisaram ser derrubadas porque faltou a estrutura. Faltou, né, às vezes a pessoa comprou na planta, hoje, né, tem muito isso, compra na planta, mas aí na hora de colocar, de se fazer, não se coloca a estrutura necessária para aquele prédio. E o interessante dessa ideia, né, quando Paulo fala que nós somos edifícios, é que nós temos que pensar da seguinte maneira: se nós somos edifício, aonde nós estamos colocando a nossa base desse nosso edifício? Será que aonde está a minha base do edifício? Será que está em situações desse mundo? Será que está em posicionamentos políticos e ideológicos desse mundo? Será que a minha base, a minha estrutura, será que está em Baal, no dinheiro? Será que a minha base, a minha estrutura, está nos meus títulos, no meu estudo? Será que a minha base, a minha estrutura, onde que está? Aonde que está a sua base e a minha base? A base do nosso edifício. Porque para uma edificação consolidada, primeiro que nós temos que nos preocupar é o alicerce, é a base. Eu falo muito para os meus alunos de música, né? Você quer ser um bom músico? Trabalhe rudimentos, trabalhe os fundamentos. É a base de tudo. Grandes bateristas, né, no meu caso como baterista, eu falo para eles, os grandes bateristas estudam até hoje rudimentos. Você quer ser um excelente baterista? Estude rudimentos, estude fundamentos. E isso não é diferente. Você quer ser um profissional em qualquer área? Tenha uma boa base. Tenha uma boa base educacional, tenha uma boa base técnica, tenha uma boa base. Eu confesso para vocês, quando eu me deparei com esse versículo e a profundidade que ele fala aos nossos corações, eu fiquei pensando, meu Deus,
será como que está a minha base, meu alicerce? Será que está bem edificado? Porque quanto maior nós queremos construir uma edificação, vamos pensar assim, se a gente tem uma casa de 1 andar é uma edificação, 2 andares é uma outra edificação, 3 andares, uma outra edificação, 10 andares é uma outra edificação. Então, quanto maior a edificação, quanto maior o prédio, maior a estrutura nós temos que fazer, maior base nós temos que fazer. Porque não adianta nada você se preocupar, vou fazer minha casa, você ia começar a pensar no telhado, pensar no revestimento, no acabamento, na decoração, se antes você não tiver a estrutura. E Paulo está falando assim, olha, vocês são edifícios. Vocês são edifícios de Deus. Qual é a nossa base? É a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos entender o que ela tem para nós. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Qual é a nossa base? Oração. Nós precisamos orar. Ouvir Deus falar conosco. Não é só súplica, tá, gente? É oração. Porque nós às vezes só suplicamos. Senhor, eu quero, eu preciso, cura, faz. Súplica, orar, Senhor, seja feita a sua vontade. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, se possível for, Senhor, orar. É a nossa base. Nós precisamos ser edifícios de Deus, com bases, com estruturas consolidadas. Porque depois que nós tivermos uma boa estrutura, um bom alicerce, poderá vir vendaval. Poderá vir ventanias, tempestades. Ficaremos firmes na rocha que é Cristo. Agora, se nós nos preocuparmos com muito estética, é legal estética, mas paredes muito bonitas, muito bem pintadas, muito bem acabadas, mas sem base, vai vir a tempestade e vai derrubar a parede bonita. Vai derrubar o telhado bonito. Vai derrubar. Nós precisamos entender que nós, como edifícios de Deus, precisamos estar firmados nele, arraigados nele, alicerçados nele, como a palavra fala. Nós precisamos entender esse processo de maturação. O Senhor nos chama, nesse tempo presente, que se chama hoje, para sermos crentes maduros. Não crentes que apenas qualquer mimimi, qualquer historinha, vou embora, o pastor falou isso, aquela pregação foi para mim, Rafael está sabendo do que eu estou passando, por isso que ele está pregando sobre isso, irmãos. Eu estou pregando mais para mim do que para vocês. Eu preciso ser mais maduro. Eu preciso viver mais esse processo. Eu preciso ter mais alicerce na palavra e oração. Eu preciso ser mais cooperador. Eu preciso ser edifício de Deus, plantação de Deus. Dar frutos que produzam arrependimento nas pessoas. Não frutos de aparência, não frutos transgênicos, não frutos que é sem sabor, mas frutos que as pessoas olhem e falem, poxa, eu quero isso para a minha vida. O chamado de Deus para mim e para você hoje é que nós vivamos esse processo de maturação. Sendo, como a palavra de Deus fala, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3,9, nós sermos cooperadores de Deus, sermos lavouras de Deus, edifícios de Deus. Cooperadores, aquele que rema e não quer nem saber a direção. Eu estou no barco, Deus que está conduzindo o barco, o Espírito Santo que está conduzindo o barco, eu vou remar. A direção é dele. A tempestade está vindo, é ele que é o condutor. Os problemas estão vindo, estou com ele. Estou desempregado? Vou lá. Estou passando dificuldade? Vou lá. Cooperador vai. Na bonança, o cooperador também coopera. Lavoura, frutos verdadeiros, com sabor. Frutos que tenham, reproduzam em outras pessoas, criem discípulos, criem outras lavouras, não frutos que acabem em si próprio. E edifícios consolidados, arraigados, fortificados, alicerçados na rocha que é Cristo. Nós precisamos viver isso. Vivamos esse processo de maturação pela glória de Deus. Sejamos uma igreja relevante no tempo presente. Amém?
Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor coloca em nossos corações. Nós somos muito felizes porque o Senhor, a tua palavra é como espada de 2 gumes, que corta em todos os sentidos. E como nós precisamos dessa palavra, como o Senhor tem falado conosco nesse dia. E nós queremos, ó Deus, não ficarmos apenas como ouvintes, mas queremos ser praticantes. Ser com cada um de nós, nos abençoando, nos edificando, nos conduzindo os nossos passos, que nós possamos ser lavouras, possamos ser edifícios do Senhor, possamos ser cooperadores, que possamos passar pelo processo de maturação, que não venhamos pular nenhuma fase, mas vivamos todos os processos que o Senhor tem separado para nós. Muitas das vezes, nas dificuldades, não sabemos o que está acontecendo, mas o teu processo de maturação faz parte dele. Então que nós possamos entender isso. E, ó Deus querido, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco. Abençoe o teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graça e paz, fiquem com Deus, uma boa noite. Amém, amém. Obrigado, irmão Rafael, pela palavra que nos edifica nessa noite. Obrigado, irmã Gisele, pelos louvores, pelas canções. Que Deus tenha falado poderosamente ao teu coração, aos nossos corações nessa noite. E a nossa oração é que saiamos edificados pela sua palavra, pelos louvores entoados no culto que prestamos ao Senhor na noite de hoje. Você pode agora separar esse tempo também para entregar o teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos disponibilizar para você aí na tela o número da conta e também no chat do canal do YouTube, a agência e conta, o número do Pix, e você pode abençoar a missão dessa igreja. Você que se sente alimentado, acolhido, conduzido pelo Espírito Santo através da missão dessa igreja, você pode ser um sustentador dela. A Batista Cuidar, ela precisa das contribuições, das ofertas dos irmãos para que nós continuemos avançando. Então separe esse tempo agora para que você possa entregar o teu dízimo, entregar a tua oferta ao Senhor para o sustento da missão da Igreja Batista Cuidar, tá bom? Deus abençoe a você que é dizimista, que é ofertante, continue abençoando você também que não pode ofertar, e nós vamos fazer uma oração de gratidão agora pelas ofertas, pelos dízimos e agradecendo a Deus pelo culto dessa noite. Pai, nós queremos te agradecer pela mensagem que nos edifica, pelos louvores entoados, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão se disponibilizando a anunciar o Teu Evangelho. Que o Senhor esteja abençoando a todos, ó Pai, que tem contribuído com a Tua obra através dos dízimos e das ofertas. Que tem deixado, ó Deus, os seus dízimos e as suas ofertas na secretaria durante a semana. Que tem entregue nos cultos presenciais. Aqueles também, ó Deus, que têm feito a entrega através de transferência bancária, do Pix, enfim, ó Deus, a todos que têm contribuído financeiramente com a Tua obra, com a missão dessa igreja. Que o Senhor abençoe e multiplique. Abençoe aqueles que não podem ofertar, ó Deus, nós te pedimos, clamamos para que o Senhor abra portas de emprego para os nossos irmãos que não podem ofertar por estarem desempregados. Que o Senhor abençoe também, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que não têm entregue, mesmo trabalhando, mesmo tendo o seu sustento financeiro. A esses pedimos que o Senhor continue sustentando, mas que também traga um despertamento a eles da importância, Senhor Deus, de contribuir para a missão dessa igreja, para que continuemos avançando. Abençoe, Senhor Deus, esse culto, essa celebração que prestamos a Ti, que o Senhor esteja recebendo no Teu trono e abençoando todas as ofertas levantadas, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, querido, e até
o próximo domingo, às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, presencial e online, híbrida, né? Com o nosso culto logo em seguida, às 10 da manhã, com a celebração Diamante, tá bom? Você que não votou ainda no teu hino preferido entre os 10, faça isso, ainda dá tempo, até sexta-feira você pode votar, tá bom? E 10 horas da manhã nós teremos a celebração Diamante com o especial Hinos do Cantor Cristão e do HCC, do Hinário para o Culto Cristão, tá bom? Deus te abençoe. E à noite, às 19 horas, mais uma mensagem da série Poder na Fraqueza. E teremos também a ministração da ceia do Senhor. Então, reserve os teus assentos para o culto presencial, tá bom? Ou participe online, tá? A ceia presencial ou a ceia online, o importante é que você esteja em comunhão com a igreja, seja presencial ou online, tá bom? Te espero então nos próximos cultos. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, tenha um restinho de semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus.